A inflação finalmente começou a perder força, mas o que causou essa redução foi justamente a recessão pelo qual o país passa. No quadro Momento da Economia de hoje, vamos discutir essa relação e também por que a queda na inflação não melhora muito a vida do consumidor. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o economista Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Antônio. Conte pra gente aí, como é que essa queda aí é significativa ou não significativa da inflação? Depende do ponto de vista. Em fevereiro, na verdade, a inflação teve um recuo de quase 1%. Isso, na verdade, o efeito maior foi por conta de que os consumidores deixaram de consumir. Vários setores da economia praticamente tiveram queda. E essa queda foi influenciada diretamente por menor consumo de demanda. Quer dizer, uma vez que o trabalhador já está em crise, o desemprego está em alta, o poder de compra tem reduzido muito com a inflação que vem acumulando aí ano a ano, acima dos 2 dígitos, né? 2015, praticamente, a inflação fechou em 10,36%. Ou seja, nem o reajuste do mínimo praticamente acompanhou a inflação. Então, há uma situação muito crônica em relação à crise econômica e aí os consumidores tiveram que reagir. A reagir é o quê? É dar uma estagnada no mercado. Eu paro de consumir para pressionar os preços, para que esses preços no mês seguinte tenham uma redução maior e aí eu volto a consumir novamente. Esse é o poder do consumidor. Exatamente. É uma arma muito forte do consumidor de combater a inflação. É você recuar. Já que o governo não flexibiliza impostos, tributos, alguém tem que fazer alguma coisa. E os consumidores reduzindo, isso pressiona o mercado. O mercado precisa circular, precisa vender, precisa movimentar. Com isso, a pressão é que os preços baixem ainda mais. Ou seja, 1% representa muito pouco em relação à crise econômica que vivemos hoje. Os gastos das festas de fim de ano e os compromissos do início do ano, escolas, impostos, também não dá uma diminuída no dinheiro circulante e, consequentemente, diminui o poder de compra e aí as pessoas também acabam consumindo menos? Sim, porque todo início do ano, eu sempre julgo e falo, os 3 primeiros meses do ano é o complicador da economia, né? Porque as pessoas vêm de um ciclo vicioso de um resto a pagar de um ano anterior, geralmente não fazem planejamento para iniciar o ano seguinte, então já vem com acúmulo de dívida. E aí o poder de compra praticamente já vem sendo corroído pela alta da inflação. E aí já estão endividados em alguns setores, em alguns casos, e aí precisa de dinheiro. Com os juros altos, como é que você vai buscar dinheiro no mercado? Não tem como. Aí começa a cortar gastos, não tem outra saída. Por exemplo, esse ano teve recorde de matrícula em colégios da rede pública, porque os pais tiveram que tirar os seus filhos das escolas particulares. Esse movimento, em relação, se a gente for analisar um percentual de mercado, teve quase 30% de impacto nas escolas particulares. Por conta da crise, os pais acabaram levando os filhos para os colégios públicos. É uma outra situação. Esses cursos regulares que tem aí, capacitação, treinamento, curso técnico, desde creche, curso de pós-graduação, por exemplo, em fevereiro teve uma queda de 7,73%. Mesmo tendo queda, não teve procura, pra você ter uma ideia. O consumidor realmente está bem reticente em relação ao consumo por conta da crise. Ou seja, quem pode está segurando ao máximo, porque não sabe até quando isso vai acontecer. Agora, a gente sabe que inflação, seja ela subindo ou caindo, esse percentual que é divulgado oficialmente é uma média, porque tem setores que crescem ou caem muito mais do que outros. Dá para a gente quantificar isso aí? O que mais puxou a inflação para baixo? Principalmente cesta básica, que é o carro-chefe da população hoje brasileira, esse geralmente a inflação do governo nunca bate. Porque a inflação pessoal, do tempo que você vai, da frequência que você vai no supermercado e os aumentos de preço, se você calcular, ele acaba sendo 2 vezes maior do que a inflação oficial do governo. Esse é um setor que, por mais que desacelera o tomate, a batata, no geral ele acaba sendo o que mais puxa a inflação em relação a preço. Agora, teve também vários setores em fevereiro que foram bem comprometidos. Por exemplo, as companhias aéreas tiveram uma redução média de preço nas passagens de 15% e teve uma queda de 20% no setor. Você vê, olha o que está acontecendo na economia. Resultado de consumo, tanto de empresas quanto de pessoas que estão deixando até de fazer negócios por conta do preço alto. Com isso, o que vai acontecer? Agora, no mês de março, por exemplo, vem mais um recuo da inflação por conta da energia elétrica, que o governo vem reduzindo gradual, retirando as bandeiras tarifárias,
No mês de março agora já entra a bandeira amarela, que é mais barata. No mês de abril entra a bandeira verde, que isenta a cobrança de taxa extra de consumo por excedente de quilowatts. E aí recua um pouco mais a inflação. Então, na verdade, já está se projetando que no mês de março, no mês de abril, a inflação começa a recuar novamente já para algum agravante. Agora, o principal, Antônio, é a questão do desemprego no país. Esse ano, por exemplo, a estimativa é passar de 11,5%. Quer dizer, se não tem emprego, como é que as pessoas vão consumir? Não tem nenhuma perspectiva positiva em relação ao emprego. Então, esse está sendo o maior problema. É o desemprego e a renda do trabalhador que vem sendo encolhida. Nos últimos dias, houve uma queda aí no dólar em relação ao real e uma valorização de algumas ações na Bolsa de Valores. A influência disso no bolso do consumidor? O dólar tem alguns agravantes. Por exemplo, tem alguns produtos que ele acaba sendo produzido com matéria-prima importada. E aí, quando o dólar sobe muito, esses produtos vêm para o Brasil e acaba ficando com preço muito alto. Quando ele diminui, o dólar dá uma trégua, recua, acaba valorizando um pouco mais o mercado interno e valorizando, por exemplo, as nossas exportações. Então, o dólar ele tem algumas vantagens e desvantagens. O ideal é ter um ponto de equilíbrio. Como não tem, qualquer especulação que acontece no mercado brasileiro, até mesmo na questão política hoje, influencia na Bolsa de Valores. E automaticamente pressiona também o câmbio. O câmbio teve uma queda por pressão de especulação no mercado, e isso não tem nada a ver com o governo federal, em termos de instrumentos oficiais para intervir ou não no câmbio, mas o que é preocupante hoje, com essa crise política que é maior que a crise econômica, ele está afetando diretamente na economia. Por quê? O mercado especulativo, ele responde muito rápido. Então, qualquer situação hoje, política, por exemplo, o que está acontecendo agora no mercado com relação das operações deflagradas, em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já está tendo resultado na Bolsa de Valores e automaticamente uma intervenção no câmbio, ou seja, envolve totalmente a credibilidade ou a não credibilidade do país. Obrigado aí pela presença, bom fim de semana, até a semana que vem. Eu que agradeço, um ótimo final de semana a todos.